Tudo bem com vocês? Professora Denise por aqui. E hoje no componente curricular de Geografia, nós falaremos sobre as atividades econômicas e as atividades ambientais. A partir de hoje, nós vamos estudar como que alguns impactos ambientais são decorrentes das atividades econômicas, que podem ocorrer tanto no espaço urbano como no espaço rural. Porém, podemos aprender como que esses impactos podem ser evitados. Nós já vimos que as atividades econômicas praticadas no campo são de fundamental importância para as nossas vidas, né? No espaço rural são desenvolvidas atividades como criação de animais, a extração de minerais e também a produção de alimentos, o que é muito importante para todos nós. Essas atividades contribuem para o desenvolvimento econômico do país e também para a transformação das paisagens rurais, normalmente associadas a alguns impactos ambientais. Esses impactos eles podem ser positivos ou também negativos. Vamos ver agora alguns impactos negativos que esse desenvolvimento econômico pode causar. As queimadas é um dos impactos negativos que pode trazer quando começam a fazer essas atividades econômicas, tanto no espaço urbano como no espaço rural. A poluição dos rios, né? Poluição do ar e a poluição do solo também. E a redução da biodiversidade, que é os animais, as plantas, né? A diminuição das espécies de plantas e de animais também. Sobre o impacto negativo da queimada, vamos saber um pouco mais sobre este tipo de procedimento que eles fazem quando eles querem ocupar uma área para plantar? Observe lá a leitura. Queimada é o nome dado para o uso do fogo de forma controlada, com o objetivo de limpar um terreno e prepará-lo para o cultivo agrícola ou pastagem de gado. Então, quando eles querem limpar alguma área, eles usam esse método da queimada. Apesar de ser uma prática comum nas propriedades rurais do nosso país, a queimada ainda é um método muito atrasado, porque ela causa alguns impactos negativos para o ambiente, né? Além de deixar o solo infértil, contribui para a poluição do ar, né, com a fumaça, e também desaparece algumas espécies do local onde foi feita esta queimada. Então, o solo infértil, né, os impactos negativos, a poluição do ar, vamos gravar bem, e também o desaparecimento de espécies locais. Outro impacto negativo é o mau uso dos agrotóxicos usados no campo que causam a poluição do ar, do solo e também dos rios. O uso desses agrotóxicos são para diminuir a quantidade de insetos, doenças e plantas daninhas que afetam a produtividade agrícola. Então, os agricultores eles usam todos esses produtos para diminuir que as pragas tomem conta da vegetação, mas acaba também por poluir, né, causando poluição. Muitos agricultores não respeitam a lei sobre produtos de controle destas pragas e aplicam grandes quantidades desses defensivos agrícolas nas lavouras. Desta forma, prejudica o ambiente, né? Como nós já vimos, causa poluição do solo, do ar, da vegetação. Então, hoje nós aprendemos que com o desenvolvimento, né, econômico, tanto na área rural quanto na área urbana, vem os impactos, né? Nós temos alguns impactos positivos e hoje também nós vimos os impactos negativos que podem ocorrer. Os impactos negativos que os agrotóxicos trazem para o campo, né? Para as lavouras,
como poluição do solo, poluição da água, poluição do ar. Então, agora nós vamos ver quais são esses impactos negativos que o mau uso desses agrotóxicos causam para o meio ambiente. Na poluição do solo. O solo das regiões onde se pratica a agricultura é frequentemente exposto aos agrotóxicos, pois ele é capaz de reter grande quantidade de contaminantes. Então, o solo, ele suga muito, né? Ele suga esses agrotóxicos que os agricultores passam em muita quantidade. Com o tempo, os agrotóxicos fragilizam o solo e reduzem a sua fertilidade. Isto é, ele não consegue mais ficar um solo fértil, bom para o plantio. E também podem diminuir a biodiversidade do solo, diminuindo com espécies de plantas e também espécies de animais que vivem neste solo. A poluição do ar. O ar também é exposto aos agrotóxicos, que podem ficar em suspensão. Esses produtos na atmosfera podem desencadear a intoxicação de pessoas e de outros organismos vivos que respiram o ar contaminado. Então, quando essas partículas dos agrotóxicos se dissolvem no ar, e se as pessoas estão ali, né, respirando, os animais estão respirando aquele ar, provoca sim uma contaminação e pode fazer mal à saúde. Na poluição da água, também são frequentemente contaminadas pelos agrotóxicos. Nesse caso, os rios e lagos podem entrar em contato com o produto mediante o lançamento intencional e também pelo escoamento superficial a partir de locais onde o uso de agrotóxicos é realizado. Então, também podemos encontrar algum vestígio desses agrotóxicos nos rios, nos lagos ali por perto, né, nos córregos, ou despejados intencionalmente, né, ou escoando da superfície que acaba parando nesses locais, né, onde tem água, nos rios, nos córregos, poluindo o ambiente, prejudicando a vida que há nesses rios, né, os peixes e tudo mais. Agora nós vamos conversar um pouquinho sobre a extração de minérios. A extração de minérios também colabora para a ocorrência de alguns impactos ambientais na natureza. Quando eles mexem na estrutura da terra, né, para extrair os minérios, isso causa sim impactos, alguns impactos até negativos na natureza e naquele espaço, né? Pode causar alterações na flora e na fauna locais, bem como a poluição de lagos, rios e solo também. Aqui nesta imagem, vocês estão vendo quando houve o rompimento de barragem, né? Como exemplo, temos o rompimento da barragem de Mariana em Minas Gerais em 2015, tá? Em que uma avalanche de lama tóxica soterrou pessoas, animais, plantas e rios, causando uma tragédia social e ambiental. Em 2019, o desastre se repetiu e outra barragem de mineração rompeu-se no município de Brumadinho, também em Minas Gerais. Você se lembra desse rompimento desta barragem? Quanto impacto negativo que trouxe para as pessoas que moravam na cidade, né, para o ambiente, para os animais. Aquela lama, né, veio descendo, soterrou todas as casas que estavam ali por perto. E aqui nós temos uma imagem, então, que é a atuação das equipes de resgate na terra em Brumadinho, em Minas Gerais, após o rompimento da barragem de minérios em 25 de janeiro de 2019. Né? Foi um acontecimento muito triste e um impacto muito negativo da extração do minério, né? Que acabou acarretando no rompimento da barragem e toda aquela lama tóxica, né? Acabou descendo e estragando e destruindo tudo que via pela frente.
Então, hoje nós aprendemos, né, sobre a poluição e a extração de minérios, o que pode acarretar, o que estas atitudes, né, essas atividades econômicas podem acarretar no ambiente em que a gente vive. Estamos no momento das atividades. Vamos fazer juntos as atividades sobre a nossa aula de geografia? Então, vamos lá. Com o lápis de cor verde, pinte as ações que contribuem para a conservação do ambiente. Então, leia comigo as opções. Primeira, descarte correto do lixo. Opção ao lado, corte de árvores. Depois, plantio de árvores. E, por último, tratamento do esgoto doméstico. Pense aí, o que você acha que são ações que contribuem para a conservação do ambiente? Observe bem as questões, observe bem cada opção que tem para responder e anote aí de lápis de cor verde. Você pode pintar. E aí, você já finalizou? Vamos conferir se você fez certinho? Então, o descarte correto do lixo, sim, é uma ação que contribui para a conservação do ambiente. Essa você acertou. Corte de árvores? Não, isso não contribui para a conservação do ambiente. Esta, então, não deveremos pintar. Plantio de árvores? Sim, com certeza essa está certa. E tratamento do esgoto doméstico também. É isso aí. Vamos para as atividades econômicas praticadas no campo. Então, de tudo que estudamos, vamos lembrar de todos os impactos negativos que algumas atividades econômicas causam no campo. Se você quer pausar o vídeo para escrever com tranquilidade, pode fazer e depois volte aqui. E aí, o que você pensou? O que você escreveu? Você fez que são as queimadas, a poluição do ar, do solo e da água e a redução da biodiversidade pelo uso de agrotóxicos também, né? São alguns exemplos de impactos ambientais negativos decorrentes das atividades econômicas. Se você lembrou de algum deles, se você escreveu com suas palavras, mas tem a ver com o que a professora escreveu aqui, então você acertou. Próxima questão. Devido à extração de minério, houve uma grande tragédia social e ambiental em Mariana, em Minas Gerais, em 2015, e também em Brumadinho, em Minas Gerais, em 2019. Você lembra qual foi esse acontecimento? Qual foi esse impacto muito negativo que aconteceu em decorrência da extração do minério? Eu acho que você lembrou, né? Você lembrou que foi o rompimento da barragem de minérios? Muito bem, é isso aí. Próxima questão, preste bem atenção. Analise as imagens e depois relacione cada uma ao texto correspondente. Então, na primeira imagem, observe lá, Capão Bonito, São Paulo, 2019. Segunda imagem, temos uma outra figura já bem diferente, né? Lá em Mariana, Minas Gerais, 2015. E lá embaixo, na terceira imagem, Alto Alegre, Roraima, 2019. Então, vamos ver em quais dessas informações cada imagem se encaixa, né? Qual é a correta para cada informação. Vamos relacionar. Primeira informação. A queimada é utilizada por muitos agricultores e pecuaristas a fim de limpar o solo, preparando para o plantio ou pasto para o gado. Entretanto, esta prática acarreta sérios prejuízos ao ambiente,
pois torna o solo infértil, ou seja, improdutivo. Vá pensando aí qual será que é a imagem da queimada. Depois nós temos outra informação. O uso excessivo de agrotóxicos pode causar graves danos ao ambiente, poluindo o ar, o solo e os rios, o que prejudica muitos seres vivos, como plantas e animais. Além disso, o uso imoderado dos agrotóxicos nos alimentos faz mal à saúde dos seres humanos. Então, qual será que vai no uso de agrotóxicos? Essa tá fácil, né? E a última informação, a extração de minérios deve ser realizada com muito cuidado, para não causar impactos ambientais. Infelizmente, em 2015, ocorreu o rompimento de uma barragem de minério de ferro em Mariana, Minas Gerais. Isso ocasionou a poluição de muitos rios e, consequentemente, a morte de vários seres vivos. Então, vamos relacionar agora? Qual é o número que nós vamos colocar na primeira informação? Número 3, né? Isso, a foto da queimada. Muito bem. Na segunda informação, qual é o número? Número 1. Isso, o agricultor ali, né? Passando o agrotóxico. E a última informação, número 2. Isso, foi o rompimento da barragem, né? Olha lá o que ocasionou. Uma avalanche de lamas. Muito bem, então a sequência ficou 3, 1, 2. Conferiu aí? Tudo certinho?